Desenvolvimento econômico com sustentabilidade é respeito. Nós, humanos, precisamos permitir que a nossa e a vida de todas as espécies continue viva. Você deve ter percebido o aumento da temperatura. Segundo a Organização Mundial de Meteorologia, deve subir 1,5 graus nos próximos 5 anos. As atividades humanas geram grande quantidade de gases de efeito estufa. E Mato Grosso do Sul lidera os estados brasileiros que assumiram um dos 17 compromissos da ONU em prol da humanidade: zerar a emissão de carbono para diminuir os impactos climáticos. Produtores, setor industrial, comercial, cooperativa e serviços se envolveram para proteger o nosso meio ambiente e aumentar a prosperidade, a longevidade do ser humano. É o que você vai ver no MS 46 anos. E em tudo, você faz parte. Recuperação de pastagem para evitar os desastres ambientais como no passado. As pesquisas das universidades com os estoques de carbono. Na mudança do uso da terra, soja, milho, rios e florestas. A recuperação da vida no Pantanal e brigadas de incêndio para proteger o bioma, 3 anos após o maior incêndio dos últimos 50 anos. Resto de comida vira adubo. No mercado nada se perde. O que está bom vai para consumo no maior banco de alimentos da América Latina. Na energia, apoio e crédito para a produção agrícola com energia renovável. As estratégias da economia verde, o dinheiro que vem da sustentabilidade, a reciclagem de containers, um projeto que nasceu no coração deste sul-mato-grossense. O princípio da riqueza para todas as classes sociais, com a primeira moeda digital do Brasil, que nasceu em Mato Grosso do Sul. Empresas que investem em ações sociais sustentáveis e na governança, o ESG, um modelo de gestão aplicado há décadas por essa cooperativa de crédito e que ganha espaço em todo o estado. Abrimos o nosso programa com a região norte, os arrombados do Rio Taquari, o maior desastre ambiental já registrado no estado, que resultou de décadas atrás, agora num deserto de água. As áreas degradadas de pastagem ainda colocam em risco o Pantanal e aumentam a emissão de carbono. O Instituto Taquari Vivo é uma iniciativa de produtores, pessoas ligadas ao meio ambiente, governo, para restaurar a bacia hidrográfica do Taquari e diminuir os impactos no Rio Paraguai, que corta o Pantanal. A cheia não baixa mais. É um deserto de água com árvores secas e outros arbustos verdes. Só se anda de barco. O ciclo natural foi interrompido por uma ação humana. Aqui, Pantanal tem nome de Paiaguás. Toda essa área representa 15% do estado do Rio de Janeiro. É resultado de um desastre ambiental. O Taquari teve suas margens arrombadas, áreas abertas para a produção agropecuária desenfreada no Planalto. E o desmatamento no município de Coxim levou o solo arenoso e frágil nas enxurradas a entupir o leito do rio. Essas áreas são bem no leque do rio Taquari, onde o arrombado do Caronal acabou inundando toda essa região, né? Então, ao fundo, lá você vê até algumas árvores mortas, onde antes eram capões, né, de floresta, muitas árvores morreram. E são mais ou menos 650 mil hectares no pico, né, que foram inundados. Nos últimos anos, essa área reduziu um pouco, porque por causa desse ciclo de seca que o Pantanal passou, né? Mas agora, com esse ano que já voltou a chover um pouco mais, a expectativa é que volte a esses 650 mil hectares de inundação permanente nessa área.
Dezenas de fazendas viraram um alagado. Rio Taquari não tem mais foz. O curso que dividia o Pantanal da Ecolândia com Paiaguás agora é um leque inteiro de inundação. A natureza deu seu jeito. A vida se refez nos 650 mil hectares de pasto nativo, inundados em 1996. Surgiram os jardins submersos, um aquário lindo de peixes. Água Limpinha nos apresenta um espetáculo da sobrevivência. O assoreamento do Rio Taquari teve início na década de 70. 50 anos depois, o homem luta para recuperar. Só de restaurar as áreas de proteção permanente e reservas legais, a previsão é reduzir 21% de areia que desce para o rio e aumentar o estoque de carbono na vegetação nativa em 5%. Quando você tem pastagens degradadas, a sua produção pecuária é muito baixa. Então, o boi, o animal, ele fica mais tempo vivendo, né, para chegar ao peso adequado de abate. E, com isso, ele emite muito mais metano, que é um gás de efeito estufa muito forte. Então, quando você melhora as condições de pastagem, você reduz a idade de abate. Você faz com que o gado fique mais precoce, que ele ganha peso mais rápido, né? E, com isso, você reduz o período em que ele fica no campo produzindo metano. O caminho é conter as erosões na região alta, no Planalto. 1.700 mossorocas como essas foram identificadas pelo Instituto Taquari Vivo. O projeto piloto, no córrego da Pontinha, realizado na região desde 2021, já atendeu cerca de 40 produtores rurais. Então, fazendo essas curvas de nível, a umidade segura bastante e prolonga mais a seca aí, né? A umidade vai no capim, o capim brota mais e o broto vem, o capim fica mais macio para o animal, né? A ONG Taquari Vivo, em parceria com o governo do estado, Senar, já fez 1.500 hectares de terraços com curva de nível e recuperou pastagens degradadas. O que acontece? A água para nesses terraços quando há um excesso de chuva, em vez dela descer como uma enxurrada forte, ela para nesses terraços e tem mais tempo para infiltrar, né? Então, com isso, a gente reduz a quantidade de água que chega lá embaixo, nos pontos onde podem ser gerar as erosões, as vossorocas, aquelas grandes erosões que vocês viram, né? Então, é preciso que a água ela infiltre e segure aí nesses pontos para funcionar. No Pantanal, o MAP Biomas ainda identificou outra fratura exposta. O estado de Mato Grosso do Sul apresenta números alarmantes quanto ao desmatamento. Só o município de Corumbá apresentou aumento de 282% na prática. O dia amanhece no Pantanal do Rio Negro. A fumaça vem da Queimada do Bem. Nesta região, pesquisadores da Universidade Federal, Preve Fogo do Ibama e Corpo de Bombeiros atuam com fogo prescrito antes da super seca chegar, uma prática prevista até julho. 14 hectares foram queimados. Assim, deu tempo dos animais escaparem e diminuiu a palhada de uma invasora do Pantanal, a braquiária. Ela se tornaria um combustível em grandes incêndios florestais. Nós estamos numa área de conservação, né, um parque estadual, e existem várias áreas dentro do parque que precisam ser recuperadas, né? Então, essa aqui é uma área. E ela está tomada por braquiária, que é uma gramínea exótica, né, que é trazida para cá para receber como pasto. E dentro da unidade de conservação ela é problema, porque ela é uma planta que tem alto poder invasivo, ela é alelopática, ou seja, ela impede outras plantas de crescerem em volta dela. Então, um dos métodos para você tirar a braquiária do sistema, pelo menos temporariamente, é o fogo. Esta é a região do Parque Estadual das Nascentes do Taquari e Parque Estadual do Rio Negro, áreas importantes de preservação da bacia do Rio Taquari. A área tomada por braquiária vai receber mudas de árvores nativas nos próximos meses.
Já na universidade, os acadêmicos ainda estudam a capacidade de queima da vegetação pantaneira. Cada pacotinho desse foi recolhido dessas áreas de estudo e é um tipo de planta. Isso aqui é que a gente secou, mas se você vê essas partes escuras, elas já são assim, secas no campo, né? Elas não secaram só depois. Esse pásparo aqui, né, essa espécie, ela é uma das mais pega fogo lá, né, também, assim, em termos de alastrar o fogo, é bem rápido. No ser humano e também nos animais, a idade é calculada a partir da arcada dentária. Nas árvores, esse processo é um pouco diferente. Nesse tronco aqui, a gente pode perceber alguns anéis e ele foi retirado de um ipê amarelo. Eu posso dizer que essa árvore tinha praticamente a mesma idade que eu, passou dos 40 anos. Quanto mais velha, mais carbono. Então, a gente tem, por exemplo, árvores aqui de diferentes diâmetros, elas têm idades diferentes. E não só tem na madeira, né, mas tem, aqui no caso, na madeira, onde a gente encontra uma grande proporção de carbono, como também tem na casca das plantas, e depois nas folhas e nas outras partes. Então, quanto mais velhas, maior quantidade de carbono elas absorveram da atmosfera, claro, com o uso da água, então precisa ter não só carbono, mas precisa ter água também, nutrientes no solo e ter luz solar, para que esse ciclo se feche e a planta consiga realmente fazer o seu papel de assimilação desse carbono. Em todas as partes da planta tem carbono, porque todas as partes são feitas de células. E as células têm paredes celulares, todas as células vegetais têm paredes celulares. E o carbono é usado justamente, uma grande parte, né, é usado para a fabricação da parede da célula. Então, em todas essas amostras aqui, existem milhões de células e nessas células, cada uma com a parede celular delas, tem carbono incorporado ali. Então, o carbono é visto em qualquer parte da planta que tenha uma parede celular. Quanto mais pesada a madeira, significa o quê? Que ela tem mais concentração de carbono? Mais carbono, porque ela tem mais fibras, mais com as paredes celulares, né, como eu falei, mais grossas. Então, aí significa que nessa madeira ela tem mais carbono, ela incorporou mais para justamente engrossar as paredes das células. Essa aqui tem paredes mais finas, então ela tem menos carbono comparativamente. O tronco representa o quanto de carbono que cada árvore absorveu do ar. Por isso é tão importante ter florestas, para equilibrar a emissão de carbono das queimadas e os processos de decomposição, por exemplo. As folhas são antenas, né? Elas ficam apontadas para o sol. E aí elas conseguem captar a energia do sol. Com essa energia do sol, elas vão lá e pegam o carbono que está, né, na atmosfera e transformam esse carbono em açúcares, proteínas, gorduras, vitaminas. Tudo que você vê aqui, que é massa seca, ó, isso aqui, ó, basicamente veio da atmosfera. Tá? Mas não veio alguma coisa do solo? Veio. Você pega isso aqui e queima. Pega uma madeira para fazer um churrasco, queima. Né? No final de você queimar toda a madeira que você fez seu churrasco, não sobra uma cinza, que é bem pouquinho, aquilo lá veio do solo. A tendência do sistema é reabsorver o carbono que foi liberado na queimada. As árvores que fizeram o trabalho principal de absorver todo o carbono liberado nas queimadas de 2020. Basicamente são as áreas que foram queimadas nesse mês, por exemplo. Né? Aqui a gente tem o mês de 10 de 2021, né, que vai aparecer logo em seguida. Foi o mês em 2021 que mais queimou o Pantanal. Então aqui são áreas queimadas do Pantanal. Já no mês 11 queimou muito menos, como a gente pode verificar aqui. Ecologia e inteligência artificial juntos. O Laboratório de Geomática da UFMS recebeu recursos nos últimos 2 anos de quase 10 milhões de reais para financiar as pesquisas. Inteligência artificial, sensoriamento remoto, aplicados no monitoramento do estoque de carbono e na emissão de CO2 por incêndios. E aí o acumulado a gente tem de 2021 e 2022. Isso aqui é 2021 e 2022. Então 2021 queimou bem. A gente tem alguns dados preliminares, né, que ainda precisa ser mais testados, que é 6,16% em 2021 e 3,63% em 2022. E um dos problemas que a gente identificou no modelo é que a resposta do rio
ela é muito parecida com a queimada. Então, nas áreas alagadas, que tem muito no Pantanal, foi bem desafiador, né? A pesquisa já mapeou as áreas queimadas do Pantanal em detalhes até 2022 e estima o estoque de carbono. O nosso trabalho ele não só é apenas no contexto de analisar áreas queimadas, né? O nosso trabalho ele é um pouco mais amplo, visando mapear a vegetação no Pantanal, né? O Pantanal é uma região extremamente complexa, né? Então eu tenho regiões de monodominâncias, onde eu só tenho uma espécie arbórea. Então o nosso trabalho, ele, a partir de imagens de satélite apoiado em dados de campo, né? A gente faz um mapeamento detalhado, por exemplo, dessa vegetação, dessas espécies, as quais essas árvores elas têm a capacidade de armazenar carbono, por exemplo, né? Então o nosso estudo ele analisa temporalmente essas árvores, né? essa vegetação do Pantanal, e associado a isso também a gente tem trabalhado no mapeamento das áreas queimadas. Por quê? A árvore e a vegetação ela estoca o carbono, certo? Então quando eu tenho uma queima, então o que vai acontecer? Esse carbono que estava estocado ele é emitido para a atmosfera. Então o nosso estudo ele vem nesse sentido, né? De mapear não apenas a área queimada, mas mapear o mais detalhado possível todos os elementos que tem no Pantanal. Transformar o estado em carbono neutro é possível desde que toda uma consciência seja alterada. Quando você restaura o solo, você restaura a vegetação, você aumenta os estoques de carbono. E esse é um programa que converge como prioridade dentro das grandes convenções que hoje regem as políticas ambientais, que é a Convenção Climática e a Convenção da Biodiversidade. Nós estamos num momento humano de reflexão, né? A gente tem que criar um novo modelo capitalista que seja sustentável para a sobrevivência do planeta e do ser humano. Zerar o carbono significa cada molécula de carbono que você emite, você ter uma fixação de carbono, ou seja, vamos dizer, as árvores elas fixam carbono, né? Quer dizer, se eu ligo o meu carro, eu acelero, eu emito um monte de carbono. Eu vou ter que ter uma quantidade de situações que consiga fixar esse carbono de volta. Ou evitar a emissão, né? Por exemplo, ao invés de usar um carro que seja movido a combustível fóssil, um carro elétrico, por exemplo, ele vai ter menos carbono proporcionalmente emitido do que um carro movido a combustível fóssil. A ciência por si só é uma coisa que a gente sempre tem noção das retribuições que ela tem para o mundo, né? E fazer o estudo no Pantanal, que é uma área que é única, nossa, aqui, né, no mundo, também traz um orgulho, traz essa noção de que realmente a gente está contribuindo para preservar um ambiente muito especial, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que é especial e a gente precisa entender e proteger. E se eu te falar que todo esse produto de contrabando se transforma em tijolo e os dejetos de vacas leiteiras em adubo, você acredita? Pois é. Universidades de Dourados descobriram como dar destino ao estrume das vacas e aos cigarros apreendidos do contrabando vindo do Paraguai. Ao invés de liberar mais dióxido de carbono na natureza com a queima, por exemplo, os cigarros viram adubo e material de construção. Apreensões praticamente diárias. A fronteira faz com que o cigarro contrabandeado do Paraguai seja um dos produtos mais visados pelos criminosos por conta da facilidade de transporte. É um desafio constante para as forças de segurança. Levando em conta apenas o trabalho da Polícia Federal, até agosto deste ano foram apreendidos mais de 4 milhões de maços de cigarro. E se eu te falar que todo esse produto de contrabando pode se transformar nesse tijolo aí? Mais sustentável do que o comum para ser usado nas grandes estruturas da construção civil. É possível! A transformação acontece no Centro de Pesquisas em Materiais da UEMS. A sustentabilidade da indústria também passa pela universidade. Tudo começa com a Receita Federal de Mundo Novo, que decidiu dar destinação melhor para a grande quantidade de cigarro apreendida e procurou a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
para uma parceria. Em conversas com a administração da universidade surgiu essa ideia, essa possibilidade, e há alguns anos aí a gente tem procurado desenvolver essa parceria, que consiste basicamente em a Receita Federal fornecer os resíduos de cigarros para a universidade, fazer pesquisas visando com os estudos decorrentes, né, com as conclusões decorrentes dessas pesquisas, obter novas formas de aproveitamento dos resíduos obtidos através da destruição de cigarro. Em Mundo Novo, o pessoal da agronomia utiliza a parte interna do cigarro, o tabaco, para compostagem e adubo, mas faltava dar uma destinação para a bituca ou o filtro. É aí que a UEMS de Dourados entra na jogada por meio do Centro de Pesquisas em Materiais, o CPMAT. Aqui, o cigarro se transforma no material de fabricação do tijolo. A bituca é feita basicamente desse material, o acetato de celulose, uma espécie de plástico que veio muito a calhar nas pesquisas realizadas. Nós trouxemos a parte do filtro aqui para Dourados, conversando com a professora Margarete. Ela teve a ideia, junto com os meninos aí do mestrado e do doutorado, da gente desenvolver esse produto, né? E deu certo. Foi viável, foi muito legal. Eu acho que a gente conseguiu aí dar uma destinação, ou oferecer uma destinação para esse material muito interessante. Essa é a professora Margarete, que concebeu a ideia com os alunos da pós-graduação. Eles pegaram a base do tijolo solo-cimento, um tipo que é basicamente a mistura entre o solo, a areia mesmo, né, onde a gente pisa, água e cimento. E nessa receita que o filtro de cigarro entra. Ele substitui o solo, gerando um ganho duplo. Além da destinação correta para a bituca, o recurso natural é preservado. O filtro ele foi incorporado em substituição ao solo. Então, isso representa uma economia desse recurso natural, que é o solo, e também evita, né, em parte, resolve a questão que a Receita precisa encontrar um destino viável para esses filtros que não seja a queima ou descarte no meio ambiente. Ele é um material que absorve grande quantidade de água, então o volume dele aumenta muito, né, no meio ambiente, com essa absorção de água, e ele é de difícil decomposição também. Tem estimativas de que ele demoraria até 5 anos para se decompor, mas a própria decomposição não diz que ele vai desaparecer do meio ambiente. Ele vai continuar lá, e por ser um polímero, né, isso acarreta vários problemas ambientais. E se a intenção é utilizar a maior quantidade possível da carga apreendida de cigarro, essa pesquisa descobriu que dá para fazer. Dá em torno de 6 quilos por milheiro. Isso corresponde a em torno de 70 mil filtros. Então, é um volume bastante grande, ou pensando em volume, quase 3 metros cúbicos de filtro de cigarro por milheiro de tijolo produzido. Uma das pesquisadoras que trabalha com o material é a Renata. Ela é engenheira civil e sabe muito bem da inovação que o estudo pode trazer para o setor da construção. Ele pode sim ser utilizado, né? Vai depender aí, no caso das especificações técnicas, né, de resistência, de absorção de água, mas ele pode ser utilizado sim. Aí vai variar essas questões técnicas, porém pode ser utilizado. E a pesquisa evoluiu. O Paulo está desenvolvendo outro produto que utiliza o filtro integralmente, sem mistura, ou seja, usando ainda maior quantidade das apreensões da Receita Federal. Esse pedacinho que ele está segurando serão grandes mantas térmicas e de proteção acústica. Para que assim possamos fazer também um novo material para a construção civil nessa parte da construção civil verde. Então, talvez poderemos ser pioneiros na prática de reutilizar esse material voltado para a produção térmica. Receita Federal e Universidade.
A parceria pela sustentabilidade que já deu frutos e tende a crescer, evitando a queima de cigarros nos grandes fornos, altamente poluente e grande geradora de carbono para a atmosfera. Em larga escala, possivelmente levando esses métodos para outras unidades da Receita Federal, ou todas as unidades do Brasil. As universidades realmente são verdadeiros mundos criadores de inovações que colaboram com a sustentabilidade na produção industrial. Essa pesquisa mesmo que a gente acabou de ver aqui na UEMS é um belo exemplo. E basta atravessar a rua que a gente chega em outro desses mundos. Aqui, na Universidade Federal da Grande Dourados, pesquisadores estudam maneiras de tornar o setor do agro menos prejudicial para o meio ambiente. Tudo tem a ver com a hora de tirar o leite. É comum que no Brasil os produtores adicionem na alimentação das vacas a monenzina como ionóforo, um antibiótico. A substância aumenta a produção de leite e reduz a emissão de gases do efeito estufa. Até aí tudo bem, mas quando tudo isso é excretado nas fezes dos animais, temos um problema ambiental. E é para tentar balancear essa questão que a professora Ana Carolina trabalha com as alunas. Porque essa carga de antibiótico, ela pode ser bastante prejudicial se houver ingestão direta de água, por exemplo, ou até como resistência para outros micro-organismos que podem ter contato com o antibiótico. Nossa busca, é tentar equilibrar o uso do ionóforo, que age como um mitigador dos gases de efeito estufa, mas ao mesmo tempo também ainda promover ganhos com o uso dos resíduos, seja para promover energia e fertilizante com o processo de biodigestão ou só para ter o uso como fertilizante no processo de compostagem. É nesse laboratório que tudo acontece. Os dejetos dos animais são colhidos e aí passam por alguns processos. A parte mais sólida vai para a compostagem e a mais líquida, muitas vezes gerada pela higiene nos locais de produção, passa por testes nesses biodigestores, buscando identificar a capacidade de gerar energia. E na biodigestão, a gente pode tratar também o líquido, que ele veio integral lá da produção. Então, na bovinocultura, se utiliza muito água na higiene das instalações, Então, esse resíduo ele é levado, muitas vezes a água é um veículo, forma-se a água residuária. Essa água residuária, ela pode entrar direto no biodigestor, ser um componente ali do efluente, ou a gente passar essa água pelo peneiramento e aí a fração sólida volta para a compostagem e a fração líquida entra na biodigestão. Então, dentro do nosso projeto, nós fizemos esses 2 ensaios, compostagem e biodigestão, e das duas formas, da forma peneirada e da forma não peneirada. Porque a peneira, ela é um agente que, por fazer a separação física, ela também pode promover uma melhoria ou não, da separação da monenzina dentro desse resíduo e assim melhorar a condição de tratamento para o resíduo, para o dejeto. É a indústria do agro cada vez mais verde e sustentável, sempre contando com o apoio das pesquisas e universidades na melhoria do setor. Pouquinho em pouquinho nós vamos avançando, porque nós somos o país do agro, só que é claro que a gente tem que trabalhar essa produção, toda a produção que é feita dessa, por exemplo, produção de carne, de leite, que é o foco da nossa pesquisa, gado de leite, mas é claro, está sempre trabalhando em conjunto com a questão ambiental, para gerar menos impactos. A gente enxerga que o Estado, principalmente de Mato Grosso do Sul, vem trabalhando muito alinhado em relação ao que a gente chama de mecanismo de desenvolvimento limpo. Nós também tornamos a produção animal com outro perfil do que ela muitas vezes é vista hoje, como um grande, por exemplo, a produção de bovinos, ela é vista, como uma grande vilã na emissão de gases de efeito estufa. E os estudos comprovam que não, e a gente tem maneiras de mitigar isso e melhorar em muito a produção. São ações como essas que fazem com que seja possível que Mato Grosso do Sul seja visto cada vez mais como um estado verde. E o melhor, planeje ser o primeiro considerado carbono neutro do Brasil em menos de 10 anos. É um estado pioneiro em implementar políticas públicas para incentivar projetos de pesquisa, desenvolvimento de ciências para estudar essa questão do carbono. Ou seja, passar de um estado onde a agropecuária ainda emite
certa quantidade de carbono, visto que não é só agropecuária, porque todas as atividades humanas nós temos impactos ambientais, né? O que nós precisamos fazer é minimizar esses impactos. É o estado com maior área produtiva em sistemas de integração lavoura-pecuária do Brasil. E essa modificação de sistemas de monocultivo para sistemas integrados de produção agropecuária, onde o potencial de captura e armazenamento desse carbono no solo é muito maior, com certeza nós vamos conseguir atingir essas metas. Em Três Lagoas, polo industrial, a sustentabilidade é levada a sério. É de lá do bolsão que vêm as pesquisas que calculam o sequestro e armazenamento de carbono no estado. Uma iniciativa de universidades lá de Três Lagoas. O estado é monitorado pelo grupo de pesquisa há 2 anos. Este mapa mostra o gás carbônico concentrado e emitido na atmosfera. O estudo avalia o comportamento do carbono a partir do ano 1985 até o momento, para saber quanto do elemento já foi retirado da atmosfera e mantido em florestas. Todo o trabalho em campo vem para as telas do computador, onde tudo é analisado. Alguns anos específicos foram escolhidos para simular o sequestro do carbono: 2007, 2013 e 2021. Vitor gerencia o grupo de pesquisas de doutorandos, mestrandos e acadêmicos de geografia. A gente tem, de um lado, um cenário que nós chamamos de um cenário de tendência dos negócios atuais, que é um cenário que faria uma simulação para o futuro do avanço das atividades econômicas, da agricultura, da pecuária, da silvicultura, da expansão urbana, por exemplo, de todas as transformações no uso e cobertura da terra, baseadas nas mudanças ocorridas do passado até o presente. Então seria uma tendência para avaliar como que seria a continuidade dessas transformações no uso e cobertura da terra para o futuro. Esse seria um cenário de seguir a tendência atual. Um outro cenário, ele é mais voltado a um cenário ideal, um cenário de proteção florestal, onde nós vamos estimular, nesse cenário, utilizando inteligência artificial, modelos preditivos, nós vamos incentivar a recuperação florestal de áreas que foram degradadas. Nós vamos criar um cenário onde as áreas de preservação permanente sejam todas recompostas adequadamente. Então, ele é mais nessa direção da proteção florestal. Isso aqui poderia impactar em alterações climáticas, aumento de secas prolongadas, precipitações, inundações, né? Então, tudo isso a gente conseguiria reduzir, atenuar, aumentando esse sequestro. É aqui neste laboratório de sensoriamento remoto que todas as avaliações do trabalho em campo são feitas. O objetivo maior é avaliar espacialmente em Mato Grosso do Sul o estoque de carbono e avaliar em diferentes cenários o sequestro do carbono para o futuro. Isso em Mato Grosso do Sul pode ser muito desafiador, já que é uma área que compreende praticamente ao mesmo tamanho da Alemanha. A iniciativa da pesquisa surgiu a partir de uma demanda do governo do estado, que se colocou como protagonista na esfera mundial ao firmar compromisso com o Plano Carbono Neutro em Mato Grosso do Sul até 2030. A pesquisa simula mudanças no uso e cobertura da terra para 2030 e 2050. O trabalho vai apontar investimentos necessários dos comitês de bacias hidrográficas para que articulem com proprietários rurais formas de conservar áreas de preservação permanente. A geógrafa analisa a bacia do Córrego do Bebedouro, entre Três Lagoas e Selvíria, com foz para o Rio Paraná. Bacia peculiar, né? Além de ter a implantação, né, a construção da fábrica de papel e celulose, ela também tem vários tipos de fisionomia de vegetação. No caso, o cerrado, né, e áreas de entrave de Mata Atlântica. Então, assim, eu tenho que trabalhar essas duas questões. Já o Bruno avalia a bacia hidrográfica do Rio Pântano, que fica entre Selvíria, Aparecida do Taboado e Inocência.
a gente pode identificar a mudança do uso e cobertura da terra, né? Então a gente avalia essas mudanças que tiveram no uso e cobertura da terra, né? Nesse cenário de transformação, né? Com a construção da hidrelétrica e agora com a pastagem que veio depois e agora com o avanço do eucalipto, né? E futuramente estimar o estoque e o sequestro de carbono pelo software Invest. Tem só um dedinho meu aqui. É muito incrível para esse projeto que é muito grande. O grupo tem parcerias de universidades estaduais de Mato Grosso do Sul e Estado de São Paulo. Para minimizar o efeito estufa, muitos elementos precisam ser mapeados. O orçamento mensal da pesquisa é de quase R$150 mil, tudo em prol do carbono, o quarto elemento mais abundante do universo. Quando a gente fala em simular diferentes sequestros, diferentes cenários de sequestros, nós vamos conseguir, de fato, colaborar com estratégias para o governo do Estado nessa direção de favorecer, de melhorar as reduções das emissões. E 2050 é um ano-chave também feito no Acordo de Paris pelo Brasil de neutralização das emissões. Então, essas duas datas são muito importantes para a gente conseguir avaliar se de fato a gente vai conseguir chegar bem a 2030 ou precisaremos avançar até 2050. O Matheus, como sul-mato-grossense, sabe da responsabilidade e contribuição para as gerações futuras. Pode ajudar toda a sociedade no contexto geral, então para mim é muito importante estar participando disso e é uma realização profissional, pessoal muito grande, então eu me sinto muito bem de estar participando e estar envolvido com esse projeto. Em Três Lagoas, a prática sustentável já é uma realidade. Essa reflexão está no campo entre os produtores rurais. O Serviço de Aprendizagem Rural está treinando mais interessados em como aplicar boas práticas nas propriedades rurais, no dia a dia. A gente consegue colocar, por exemplo, na propriedade da minha família, que é um sítio pequenino, nós procuramos não desmatar as árvores antigas, né? E também proteger toda aquela forragem, né, que tem no pasto. A gente procura também trabalhar com os nossos familiares para que a gente não faça queimadas, né? Porque a fumaça também prejudica muito. E a limpeza, né, do quintal. Manter sempre bem limpo todo o nosso quintal, toda a nossa área onde a gente possa caminhar. Então, o aprendizado com o Senar é 100%. O curso de Educação Ambiental no Campo é uma capacitação gratuita para levar conscientização ambiental e a adoção de práticas sustentáveis no meio rural. É sempre uma coisa nova, né? E algo que para nós é muito importante, que é aquecimento, é o que está acontecendo no clima hoje. Então é sempre bom a gente conhecer alguma coisa sobre o meio ambiente, né? O meio ambiente não é só no mato, só é dentro de casa também, no seu quintal, né? Então é muito importante. Ao final deste curso, os participantes devem ser capazes de compreender conhecimentos básicos de meio ambiente e sustentabilidade, para que possam aplicar isso em suas propriedades. Técnicas, tecnologias, mas começando do básico, identificando o que é problema para o desenvolvimento sustentável. Mas é sempre uma questão de consciência, tanto ambiental quanto consciência humana, né? Que a gente precisa do meio ambiente e o meio ambiente também precisa do nosso trabalho. É o equilíbrio, né? De você ter áreas preservadas, seguir a lei. A lei diz que você tem que ter pelo menos 20% da sua propriedade preservada. Em alguns casos até mais, dependendo do bioma que você está inserido. São 16 horas de curso entre teoria e prática, que aborda legislação ambiental, aplicação em propriedades rurais, conceitos, classificação, destinação e tratamento dos resíduos sólidos, destinado a produtores e trabalhadores rurais, técnicos e profissionais e todos interessados em meio ambiente, porque boa parte da degradação é culpa de ação humana, mas todo mundo também ganha se houver boas práticas. A gente tem a preservação que tem que acontecer das nascentes, dos cursos d'água, preservação da biodiversidade, dos animais, insetos, das plantas. Então, assim, tem que existir, porque a gente vê tantas áreas com degradação que não conseguem mais se reconstituir e
por incrível que pareça, a culpa é nossa. Seja no campo, em sala de aula ou em laboratórios de pesquisa, os desafios existem e as vantagens são inúmeras de um ecossistema saudável, através do equilíbrio de fontes naturais e daquilo que compete ao ser humano. Uma empresa de Campo Grande entrou para a lista das que fazem circular a economia verde, atendendo uma necessidade econômica e ambiental. Containers em descarte se tornam grandes câmaras frias, casas, cafés. Economia, sustentabilidade que atendem às políticas reversas. Aqui no estado, seu Anderson criou solução para um problema lá do Porto de Santos. O Porto de Santos movimentou 162 milhões de toneladas de carga em 2022. De containers, chegou a sua marca recorde simbólica, 5 milhões de unidades. O maior porto do Brasil envia soja em grão, milho, carne, celulose para vários países do mundo. E tudo nessas enormes caixas de aço. Em 10 anos, elas já estão impróprias para uso e se tornam descartáveis, um grande problema ambiental que ganhou novo destino. É aqui que entra em cena seu Anderson, o comerciante especialista em câmaras frigoríficas, aqui de Campo Grande, que atendeu uma necessidade do mercado. Nós trabalhávamos muito com câmaras frigoríficas e nós cansamos de chegar nos clientes e para fazer o reparo dos equipamentos e não ter peças de reposição no mercado, que na época a gente tinha assim, uma logística, um transporte muito ineficiente. Se levava 10, 15 dias para chegar uma peça e o cliente ele não sabia o que ele ia fazer com a câmara frigorífica dele que estava carregada com sorvete, produtos perecíveis em geral. Seu Anderson foi a Santos, se capacitou lá no Porto e ele, que tinha todo o conhecimento em câmaras frias e frigoríficas, abriu a empresa especializada em transformar containers em grandes refrigeradores. Em cima desses caminhões frigoríficos, surgiu a ideia de ter um container frigorífico, que em menos de 8 horas ele já está no pátio do cliente. Quando chegou essa remessa de containers, novidade no mercado, você colocar no mercado, trazer credibilidade para o container. E com o tempo isso aí foi sendo construído. E hoje nós atendemos praticamente o Centro-Oeste todo. Inclusive, os nossos países vizinhos. Eu preciso de um container, preciso levar agora. O container já está pronto. Hoje a gente já tem isso no nosso pátio, já tem estoque para isso. Já aconteceu de pedir container para nós à noite e a gente conseguia atender no mesmo dia. A empresa é praticamente uma extensão do terminal portuário especializado em containers. São vendidos à pronta entrega. Quem diria que uma superestrutura dessas, que percorreu o Atlântico e Pacífico por 10 anos, chegou até a Ásia, seria comercializado em Mato Grosso do Sul. Ainda no porto, eles são vistoriados, só depois que seu Anderson compra o lote. Esse é o container refrigerado. Ele chega assim de Santos. Imaginei que eu ia entrar no container em Mato Grosso do Sul. Olha só, que estrutura é essa aqui? Isso aqui é todo revestido em aço inox, piso de alumínio e teto de alumínio. Dá para fazer uma cozinha, restaurante? Cozinha, restaurante, o que você imaginar dá para fazer dentro de um container. Essa caixa aqui térmica hoje, ela está custando R$25 mil. O sonho de toda mulher é ter uma cozinha de inox. Está aqui a sua cozinha de inox. É fresco porque essa grande estrutura de aço tem 7 centímetros de um produto termoisolante. Esse container de fabricação chinesa foi descartado lá no Porto de Santos, vendido para cá. Chegou igual aqueles e está assim, totalmente branquinho, foi reformado, todo o seu maquinário testado, revisado e agora ele está no sol forte, com a câmera ligada,
para chegar a uma temperatura de 25 graus negativos em 4 horas. Depois desse teste feito, ele está liberado. Esse produto vai para um frigorífico em Bonito. A máquina de refrigeração é de origem americana. Daqui nós temos o equipamento para mais 50 anos ainda. A gente está saindo do refrigerado e esses são os marítimos. Justamente, esse é um container marítimo. Esses containers geralmente são usados para fazer projetos de casa. Esse daqui, ele está saindo a R$16.500. É bem mais barato. Simples, supondo que você quer fazer uma casa. Aqui você faz quarto, sala, cozinha, tá pronto. Você só vai revestir ele por lá de dentro e fazer a modificação. E sem ser para praticidade que você pode locomover para onde você quiser. Você pode mudar de você pega do estado, você leva a casa junto. Você se lembra do 974? O número faz referência à quantidade de contêineres usados na construção do estádio e também ao Código Telefônico Internacional do Catar. Com capacidade de 40 mil pessoas, seria desmontado após a Copa do Mundo de Doha. Seu Anderson deixa a camisa de empresário para o uniforme de operário. Tem container novo chegando e é ele que manobra no pátio para empilhar. Depois de reformado e vendido, o container vai para empresas como essa. Aqui são 4 unidades que servem de congelamento para 1,5 toneladas de salgados por dia. A produção é intensa, da famosa coxinhoca à coxinha de mandioca, risoles e outros salgados. Depois da massa pronta, entra em ação a equipe da forma. Depois, o recheio. Uma a uma, empanada. 28 funcionários produzem 15 mil salgados por dia. A coxinha sai quentinha direto para o túnel de congelamento. E depois, para os outros super freezers, que funcionam como estoque. Tudo nos containers refrigerados. Daqui, os salgados vão para o Mato Grosso, São Paulo e outras 60 cidades de Mato Grosso do Sul. Primeiramente, pela praticidade do equipamento. Segundo, pela qualidade, porque ele é um equipamento feito para ser utilizado a nível mundial, então ele tem um padrão, né, de estrutura. Terceiro, pelo custo. E quarto, pela própria produtividade do equipamento, porque ele é feito para baixas temperaturas, então ele consegue ter uma capacidade de frio muito grande. Economia também na construção de casas. Os containers marítimos chegam na oficina em estado bruto. Aqui recebem armação de ferro e revestimento térmico. Estas outras unidades já estão quase prontas. Trabalho de apenas 20 dias e pouca mão de obra. Estou na janela de uma casa container, no quarto, que tem 3 metros por 2,60. Essa janela, assim que ele for para o lugar onde vai ser instalado, vai receber vidro. Aqui também, na sala, já está semi-pronto. E quando ele for transferido para onde a dona vai morar, vai receber o acabamento de pintura, piso e tudo que ainda precisa. Mas as paredes, a instalação elétrica, encanamentos já estão concluídos. Quarto, sala, banheiro, despensa. Cada unidade tem 30 metros quadrados e custou mais de R$1.000. A economia está também no tempo de fabricação e na sustentabilidade. Uma casa de alvenaria levaria pelo menos de 4 a 6 meses, enquanto aqui são apenas 20 dias. Economiza água, economiza cimento, é um projeto que hoje ele é um projeto rápido, né? Isso aqui é uma construção moderna, né? Uma coisa que hoje, cada vez o tempo vai passando, mais você vai ver esse tipo de projeto hoje no mercado, que é a obra seca que a gente fala, né? Então você não tem, por exemplo, a questão de você economiza água, você economiza cimento, você tem todo esse processo que esse projeto traz hoje para facilitar, né? O projeto de container é um projeto que ele veio para ficar. Isso aqui não é uma onda que vai vir, vai passar. Isso aqui, cada dia mais, isso aqui vai
ser consolidado, né? Essas são as chamadas empresas que compõem a economia verde, um modelo que resulta em melhor bem-estar da humanidade, igualdade social, reduz riscos ambientais e a escassez ecológica. Busca também a prosperidade social dentro dos limites saudáveis para o planeta. Nós estamos num tempo desse, se tivesse mais plantas, pensa, o calor já ia diminuir. Aqui a gente precisa estar desmatando, já está pronto, né? Para você construir uma casa, você tem que desmatar ela, fazer limpar o terreno. Aqui não, você já pega, coloca debaixo de uma árvore, pronto, a casa sua já está pronta. Então eu me sinto assim até sendo realizado, porque isso aqui é vamos supor, se a gente não fizesse esses projetos hoje de container, isso aqui é lixo, né? A partir do momento que ele tem uma duração de até 10 anos, né, no porto, isso aqui é descartado. Então a gente sabe que isso aqui até mesmo a gente está ajudando o meio ambiente, né? Fazer um projeto dessa forma. Então isso daqui é uma coisa que a gente até sente feliz de estar fazendo isso, está ajudando, né, o meio ambiente. Eu tenho a noção de que nós precisamos preservar o planeta, né, para os nossos filhos, para os nossos netos e para os nossos bisnetos, para que eles tenham a mesma oportunidade que nós tivemos. No próximo bloco, Bonito e Jardim, 5 anos depois o desastre ambiental, quando a terra de áreas plantadas turvaram os rios transparentes. Exatos 3 anos após o fogo no Pantanal, os pantaneiros se tornaram brigadistas. É a vida se refazendo. E as empresas que lideram nas ações do ESG, no social, na governança e na sustentabilidade. É daqui a pouquinho.